What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Hoje a gente vai falar sobre gramática. E esse tópico gramatical é um dos mais diferentes da língua inglesa. A gente tem isso em português? Vocês que vão me responder. Só sei que hoje vocês vão aprender ele de uma vez por todas. Are you ready? Let's go! Alright, so let's talk about the future perfect tense. Vem com calma, vem tranquilo, a gente vai passar pela estrutura, pelo uso, vou dar alguns exemplos, então fica aqui até o final da aula. O que você vai estar garantido no final da aula? Você vai ter aprendido esse tempo verbal. No final da aula, você vai ter aprendido esse tempo verbal. Pronto, tá respondido. Existe em português. A gente vai falar sobre o futuro, né? Uma coisa que vai acontecer. Só que esse futuro é perfect. O que quer dizer perfect? Vem do latim perfectum. Perfectum quer dizer finalizado, completo. Então, quando você fala que uma coisa é perfeita, quer dizer que ela é finalizada, uma obra completa, não precisa fazer nenhuma alteração. Então beleza. Então, é futuro, só que esse futuro já acabou. Só que acabou no futuro. Então, voltei na frase, ó. No final da aula, eu vou ter aprendido. Aprendido tá no passado, né? Então, só que isso vai acontecer só no final dessa aula. Então, eu tô falando do futuro, mas no final dessa aula, isso já vai ser passado. Sacou como é que é meio complicado de entender? Mas é fácil na prática. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é da estrutura desse tempo verbal chamado de Future Perfect. Eu deixei alguns espaços aqui por didática, tá? Eu podia só escrever tudo aqui, mas como é por didática e eu quero que você entenda o que você está fazendo, o que você está aprendendo, por isso que eu deixei alguns espaços. Então, qual que é a estrutura de uma frase? Toda vez que você vê a palavra perfect num tempo verbal, quer dizer que o verbo have vai estar lá. Ele funciona como verbo auxiliar desse tempo verbal. Se for present perfect, vai ser o verbo have nas formas do presente. Have and has. Se for past perfect, vai ser o verbo have na forma do passado, que é o had. E como é future perfect, é o verbo have na sua forma de futuro, will have. O nome já fala sobre a estrutura do tempo verbal, então aprenda sempre o nome. Peraí, o que esse nome quer dizer? Então a primeira coisa que a gente precisa colocar numa frase é o sujeito, subject. Então a gente vai trabalhar com o sujeito, o will have, que é a estrutura, mais o que? No final da aula, então, ó, no final da aula, eu vou ter aprendido esse tempo verbal. Eu tenho o verbo aprender. O verbo aprender é o verbo learn. O passado do verbo learn é learned, porque é um verbo regular. Então, o verbo que é o particípio passado é o terceiro verbo da coluna. Eu vou chamar ele de V3. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho o verbo do. O passado de do é did. E o particípio passado é done. Então, você consegue perceber que tem três colunas de verbo? Essa aqui é a terceira coluna. Esse verbo done é o que a gente vai usar. Então, eu vou colocar aqui como V3. Que é a coluna de verbos número 3. Beleza? Então, sujeito sou eu, né? Vou colocar aqui, ó. I. Vou completar com a minha estrutura. I will have. Qual que é o verbo que a gente vai usar? Aprendido, né? Que é o verbo aprender, que é esse aqui, ó. Learn. O passado dele é learned e o particípio passado dele também é learned. Então, nesse caso, coincidência. I will have learned. O que eu vou ter? Eu vou ter, né, ou terei aprendido o quê? Esse tempo verbal. Então, vou colocar aqui. I will have learned this verb tense no final dessa aula, ou até o final dessa aula. Vou usar a expressão by the end of this class. I will have learned this verb tense by the end of this class. Eu vou ter aprendido, ou eu terei aprendido esse tempo verbal até o final da aula. Foi minha promessa, né? A gente tem ele em inglês e tem em português também. Ficou tranquilo? Então, olha só. Já que a gente já tem a estrutura, o nosso primeiro exemplo, qual que é o uso desse tempo verbal? O uso é o seguinte. An action that
Futuro. Exactly. Will. An action that will... Vou te dar em português, você me fala aí, né? Uma ação que será completa ou estará completa. An action that will be completed before a specific time in by the end of this class. Tá no futuro, né? Nossa aula não acabou ainda. O final dessa aula tá no futuro. Então, olha só. An action that will be completed before a specific time in the future. This is what we're going to learn today. Are you ready? Let's do it. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te falar sobre algo muito importante. Já se inscreveu no Saturday Chat Live? O Saturday Chat Live vai ser um evento ao vivo no Zoom comigo, no dia 23 de agosto, das 9 da manhã às 18 horas. A gente vai falar sobre todos os sons do inglês, vogais e consoantes. E além disso, a gente vai aprender sobre ritmo, entonação, connected speech e muito mais. Para você falar e entender melhor de uma vez por todas. Um evento dinâmico, interativo, que você vai participar ativamente. Então, a gente vai misturar teoria e prática para levar sua fala do inglês para o nível que você sempre quis ter. Lembrando que as vagas são limitadas, então corre, o link está na descrição e no comentário fixado. Eu te espero lá e agora continua seu vídeo aí. Fui! I just wrote some examples here for us. We have 5 different examples and there are blanks in here for us to complete with the time expressions that we use for the future perfect tense. Quais são esses time expressions que a gente usa? Vou dar um exemplo aqui, ó. She will have finished her degree. O que quer dizer? Ela vai ter terminado a sua graduação, o diploma que ela está querendo, né? Ela está fazendo um curso de mestrado, doutorado, né? Que a gente chama de graduate courses. The graduate courses, her degree. She will have finished her degree. Então eu vou falar assim, ó, até o ano que vem, ela já vai ter ou ela vai ter terminado a sua graduação. Então, até o ano que vem, a gente vai usar a expressão by next year. By next year, she'll have finished her degree. Então, até o ano que vem, ela vai ter terminado. Então, olha só, ano que vem é o futuro. Ter terminado é o passado, por isso que é chamado de future perfect. Eu quero que você imagine aqui, ó. Aqui tem uma linha do tempo e a gente está aqui. A gente está bem aqui andando para cá, para o futuro. Até aqui é o final do ano. Quando eu passar desse ano, você concorda que você vai estar aqui e tudo aqui vai estar no passado? Então a gente está olhando para o futuro e aí a gente chegou nesse futuro e olha para trás. Então, olha só, até o final do ano, ela já vai ter ou ela vai ter terminado a sua graduação. Então, eu cheguei lá no futuro, lá no final do ano, olhei para trás e falei assim, olha, ela já terminou a sua graduação. So, by the next year or by next year, she will have finished her degree. All right, so this next example here, look at that. We're going to change this. I'm going to put the in here, because you have the preposition by, e eu não quero que você pense assim, sempre vai ser com by. Não, geralmente é, mas dá para ser com outras preposições também. By next year, by next week, by next month. E aqui, in, vou pôr em 2 semanas. Daqui 2 semanas, né? Olha, in 2 weeks, he will have moved into his new home. Então, em 2 semanas, ele já vai ter mudado para sua casa nova. Então, ele mudou para a casa nova dele agora? Não. Ele está lá agora? Não. Mas só que daqui a 2 semanas, quando eu voltar a conversar com ele, ele vai falar assim, cara, mudei para minha casa nova. Então, eu tô lá no futuro falando de uma coisa que aconteceu já. Só que para o momento de agora, isso ainda vai acontecer. Sacou? Por isso que é meio difícil, mas a gente faz isso em português. Fala assim, nossa, teacher, peraí. Não, ano que vem eu já vou ter formado. Eu já vou ter formado. Você não formou agora, no final do ano você forma e no ano que vem você já vai ter formado. Beleza? Então é isso que funciona dessa forma em inglês. In 2 weeks, he will have moved into his new home. Third example. Check it out. Essa aqui, eu vou usar a expressão com by também. Só que é para um momento específico, assim, ó. Vou colocar aqui, by the time you arrive. By the time you arrive. Quando você chegar, uma coisa já vai ter acontecido.
Eu nem saí ainda. E minha mãe fala assim, oi, Rodrigo, você vai voltar que horas? Aí eu falo assim, mãe, eu vou voltar às 5. Aí ela vai falar assim, ó, quando você chegar, a casa já vai estar limpa. By the time you arrive, I will have cleaned the entire apartment. No momento que você chegar, naquele tempo, né, naquela hora que você chegou ou vai chegar ainda, eu já vou ter limpado o apartamento inteiro. So, by the time you arrive, I will have cleaned the entire apartment. Beleza? Example number 4. For this one here, vou continuar com a preposição by. Como vocês podem perceber, esse by, ele é muito usado nesse tempo verbal. Em situações diferentes, né? By next year, by the time you arrive, by... Eu vou pôr um ano aqui. Vamos pôr o ano... Sei lá, a gente está em 2025. Será que até 2040 eu já aposentei? Deus quiser, né? Trabalhando para isso. Vou ser mais otimista. Vou falar que até 2030 eu vou ter aposentado. Eita. Ó, he will have retired. Ele vai ter aposentado by 2030. He will have retired by 2030. Ele vai ter aposentado até o ano 2030. Ele já vai ter aposentado. Clear? He will have retired by 2030. And the example number 5. Check it out. Esse aqui eu imaginei que a gente tá numa festa. Então, olha só, a gente vai preparar essa festa e aí eu quero falar isso aqui, ó. Antes dos convidados chegarem, nós vamos ter preparado tudo. Então, ó, antes dos convidados chegarem, nós vamos ter preparado tudo. Como é que fala isso? Vou te dar uma palavra que é convidados, que é guests. O resto é com você. Te vejo no comentário. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou o professor Rodrigo Honorato e eu sempre vou estar aqui te ensinando um monte de coisa legal. Gramática, cultura, gíria, expressões idiomáticas, um monte de coisa. Então, se inscreva aí que tem muito vídeo legal. E esse é o seu homework. Como você completaria a frase number 5? So, in the beginning of the class, I said that by the end of this class, you will have learned the future perfect tense. Aprendeu? Deu certo? Deixe seus exemplos aqui. I'll see you in the next one. Bye.